Olá, atrizes, atores e curiosos da internet. Eu sou o Breno Oroz. Rosângela Malipeça. E esse é o Pode Atuar. Gente, é o seguinte, como sempre, né, que virou praxe isso aqui, virou todo dia assim. Se você tiver que fazer alguma coisa, faça agora. E não esqueça de curtir, se inscrever, tá? E aciona o sininho, porque a gente não vai parar esse bate-papo, porque tá sensacional. Exato, Fala aí, perdão, Breno. te cortei. Se vocês estiverem nos escutando das plataformas de áudio, já sigam o nosso perfil pra vocês não perderem nenhum episódio e também nos sigam nas redes sociais, @PodeAtuarOficial em todas elas, até porque lá, né, Malha, a gente tem um conteúdo exclusivo, que é o Resenha de Coxia, com as nossas convidadas, mas pra vocês entenderem melhor do papo e do quadro, é só indo lá. Bom, hoje eu tô tendo a honra de estar dividindo o estúdio com uma santíssima trindade da dublagem, tá? Eu tô muito feliz. E eu só quero que elas deem um spoiler, pra ver se vocês já reconhecem as vozes delas. Falem alguma coisinha aí no microfone pro público. Oi, tudo bem? Oi, pessoal. Prazer estar aqui com essa equipe maravilhosa. Vocês já reconheceram? Eu tenho certeza que já, hein? Sim. Bom, as duas são atrizes, dubladoras e diretoras de dublagem, ok? Uma delas, por incrível que pareça, só tem 15 dias... Ai, bati no microfone. Só tem 15 dias de vida, não sabe muito bem ali se ela gosta de um vampiro brilhante ou um lobisomem, e sabe tocar uma flauta como ninguém, enquanto a outra, que eu vou pegar aqui na minha colinha, ela tirou o protagonismo de Sharpay Evans, do East High. Sim. Ela veio diretamente do reino de Bridgerton e... ela foi uma das únicas pessoas a conseguir escalar o Monte Targon. Com certeza. Elas são Rosa e Luciana Baroli. Obrigada. Bom, uma é a minha diva, né? Sim. Vamos dizer, gente, sempre minha diva, você sabe disso. Ela fala mesmo. sempre Ela falo fala, a pessoa isso. ela fala isso, fica... Né? E a Lu é minha amigona, né? As duas são minhas amigas. Que bom falar isso. Prazer, gente. Fala aí. Bom, o que eu posso falar? Prazer estar aqui falando com todos vocês aí que estão vendo a gente. Obrigada. E vamos falar um pouquinho de dublagem, né? Desse universo que encanta e deixa tanta gente curiosa, né? Que vocês quiserem saber. Estou aqui. Lu, manda aí um oi. Oi, gente, tudo bem? Espero que seja um bate-papo bem legal. Ela é minha diva também. Eu sei que eu sou suspeita pra falar, mas não tem como, gente. Ai, se não vai, não vai ter caldo verde da mamãe esse fim de semana. Ela falou que vai fazer pra mim. E é isso, vamos bater esse papo aí e tirar umas dúvidas aí legais. Legal, Obrigada, legal. gente, pelo convite. Imagina. A gente que agradece, de coração, né? Bom, eu quero começar já falando de um projeto porque tá em alta aí na Netflix, saiu agora, e eu acho que é uma curiosidade muito interessante que vocês fizeram a mesma personagem, né? Que é Paraíso da Netflix. Isso. Então, antes mesmo da gente começar a comentar da vida de vocês, as histórias, a parte técnica aqui, eu tô super ansioso pra ver. Eu quero que vocês falem aí um pouquinho mais sobre qual foi a experiência de gravar esse projeto e dividirem, né, a mesma personagem. Já partindo ali da foto, né? Sim. Foi muito legal, foi muito legal. Na verdade, eles escalaram exatamente porque era mãe e filha. Porque muita gente fala assim pra mim, nossa, você falou agora, eu vi a Rosinha. Nossa, você tem o jeito da sua mãe, as pessoas falam. Sim. Então, foi intencional isso de manter a gente. É Helena o nome dela? Acho que era Helena. Helena é o nome dela. E ela começa jovem no filme, ela envelhece durante o filme. Não vou dar spoiler, mas dá pra ver aí pela foto. E eu fiz ela jovem, minha mãe fez ela. Depois Nosso diretor que passa um tempo. foi o Henrique Canales. É bom lembrar isso. Esse trabalho foi dublado lá no estúdio Unidub, que é o estúdio do Wendel Bezerra. E quem dirigiu a gente nesse trabalho foi o Henrique Canales, um colega muito querido, fez esse trabalho com muito carinho, muita competência. E ele falou, vou escalar você e sua filha, porque ela é jovem e ela vai envelhecendo por um motivo que eu não vou falar pra vocês vão ver o filme. Vocês têm que ver por que ela envelhece tão rapidamente. Não é que se passam 40 anos, ela envelhece rápido. Meio que da noite pro dia, assim. Questão assim. Então, vejam o filme que vocês vão entender por quê. De repente, de uma menina jovem, casado com esse rapaz aqui. Acho que foi o Márcio Araújo que fez ele. Foi o Márcio Araújo que dublou. E ela, de repente, por um motivo sério, ela amanhece mais velha e vai ficando mais velha, só que ele continua jovem. Então... Não é uma questão de passou muitos anos, Não. Entendi. Olha que curioso. E é uma produção alemã, é legal, que exatamente. é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Foi uma também. experiência muito boa, quer dizer, eu dublei ela, a Luciana dublou ela jovem, e depois quando corta, quando ela já aparece mais velha, já sou eu dublando. E tem toda uma história, toda uma história triste aí. Que legal. Vejam,
Vale a bom pena. filme, vale a pena. né? Tá acabou bem de- cotado lá, tá lá no bem top cotado, 10. top 10, top 10 da Pessoal, Netflix, coloque hein? na lista. Beijo. Paraíso. Paraíso. Coloca no meio. Aproveitando que você comentou, né? Uhum. Em outro idioma, né? Estamos acostumados a dublar mais assim em inglês, né? O Sim. original, eu digo, né? Sim. E aí, em outro idioma, como é que é isso? Aí, Sincar, dividir? Comenta um Escutar, pouquinho. né? Que dá um É. bug. E das É. inversões, conta um pouquinho. Depende isso do pro idioma, pessoal. né? Porque tem uns que tem uma melodia diferente. O coreano, eles têm uma melodia no final, eles dão uma cantada, né? Eles esticam as palavras. E a gente não consegue ter muita referência do original. Porque tem idioma, por exemplo, o turco. Uhum. A gente não tem muita referência, mas tem algumas, eu acho, né? Uhum. Tem algumas palavras parecidas. Eu uso muito nome como referência pra ele tá mais ou menos ali. Mas depende, cada idioma tem uma dificuldade. O coreano, tô fazendo uma série lá na Unidub também. Todas as frases são muito grandes, tem que cortar muito texto, sobra muita coisa. Aham. Uhum. Então a gente tem que ir ir adaptando. O adaptando. turco já é mais parecido com o nosso. Engraçado, né? Ah, é. É legal. E você gosta mais do que, assim, falando pra ouvir, né? Você, Acho que o turco é mais. Eu gosto você mais do. gosta mais. É porque eles não têm uma melodia muito diferente da nossa, é mais fácil, talvez. Porque a tendência é a gente ir na Sim, melodia o espanhol deles, puxa né? muito, né? E o espanhol tem a labial muito parecida, É, então tem que então- tentar. meio que, né? O sincronismo é mais certinho. Certinho, né? E você, Ró? Bom, além de tudo isso que a Luciana falou, eu acho que principalmente a tradução. Uhum. Porque se o tradutor se preocupar em deixar a frase de um tamanho Uhum. que no português não seja tão difícil, facilita muito o trabalho da gente. Essa série que ela falou que nós estamos fazendo lá, que eu estou fazendo também, Ela faz também. tem horas que as frases estão enormes e eles falam, sim, você pode passar lá em casa mais tarde, estarei te esperando. Quer dizer, você tem Nossa. que cortar. Aham. Então, às vezes, está no português e ela falou com poucas palavras, né? Então, isso, às vezes, nem sempre o tradutor tem tempo para deixar a frase num tamanho que não seja tão desconfortável para o dublador. Mas a gente tem prática já de cortar aqui, vou cortar esse você, passa lá em casa depois, pronto, já falou. Já resumiu. Não falar botar, tá esperando, tá. Aham. Então, a tradução facilita bastante também. Que bom. Ai, desculpa, pode ir. Bom, só isso. E tem idiomas que a gente está mais acostumado com o inglês, né? Aham. Então, no inglês, geralmente, você já sabe onde ele parou, onde ele respirou, que palavra você pode cortar. Se tem uma palavra a mais que não está na tradução, você já percebe. Uhum. Então, pra gente, o inglês é mais tranquilo. Legal. E só para constar, eu acho que atualmente, talvez por estar tendo greve de roteiristas, de atores, a gente tem feito. Eu estava conversando isso com o pessoal outro dia, numa sala de espera, muitos filmes em outros idiomas que não são em inglês. Aham. É verdade. Verdade. Eu tenho feito. Outro dia me chamaram para dirigir um negocinho, porque a diretoria tá de folga, eu fui cobrir. Era um filme argentino. Essa série é alemã. A gente tá fazendo muito dorama Muito em dorama, coreano. muito dorama. Então a gente tem feito bastante coisa sem ser em inglês atualmente. Assim, acho que tá numa fase que tem bastante. Bom. Tem Legal. fugido bastante do inglês. E você, tirando o inglês? Ela falou, né, que gosta mais do turco. E você? Para mim, se a tradução estiver fácil, que nem esse dorama que a gente está fazendo, a tradução, às vezes, está ótima. Você só fala que dá certinho. Tem outras frases que... Mas acho que eu gosto do espanhol, eu gosto bastante do espanhol. O turco também, eu não tenho feito muito, mas eu fiz algumas novelas para Angola, tal, que eram... Mas se a tradução é uma língua gostosa de você trabalhar também. Ai, que legal. Vocês pontuaram muito sobre essa questão que, às vezes, principalmente pro pessoal iniciante que gosta muito e ainda não entende muito dessa parte técnica. Às vezes, a tradução tá meio literária, mas tem um sentido já pro português, mas é muito grande. Como que vocês enxergam dentro do estúdio essa questão de ajuste de fala? Porque tem muitas pessoas que estão no início da carreira na dublagem, ou até mesmo estudando, e tem muito medo de trocar, porque na atuação depende muito do diretor que você tá. Então, um diretor que fala, não, encaixa aí no que fica mais natural pra você. Tem diretor que não, você tá escrito ali no papel, dentro, digo, da atuação pra streaming, telas, tá? Fica meio estranho. Aí tem diretor que fala, não, eu quero que vocês sigam o que tá no papel, porque se for escrito tem que ser assim. Como que é isso dentro da dublagem? Eu acho que isso não acontece do diretor dizer, não, fique exatamente como está no texto. Geralmente, os diretores preferem que você fale de uma forma mais coloquial. Tá. A não ser que seja uma série, tipo, quando eu gravei Bridgerton, é uma série mais de época, tudo tinha que ser falado um pouco mais formalmente. Então, dava para manter aquela linguagem um pouco mais certinha, assim, né?
Mas, no geral, você pode falar, vou falar, você vai estar lá? Você vai estar lá que hora? Você vai chegar a que hora? A gente fala, tem um diretor nosso que ele escreve no texto, em vez de você, ele troca tudo por C. Você vai? legal. Você chegou? E às vezes a gente solta um você e ele fala, mantenha o C, por favor. A gente não fala mesmo, né? Então, no começo a gente estranhava, mas agora a gente curte, assim, o estilo de direção dele, sabe? Bom, né? Que legal. É bem legal. Mas os diretores geralmente deixam a gente à vontade. A não ser que seja a exigência do cliente. Às vezes o mas é cliente muito difícil. deu É um uma filme técnico, checada no texto. Você vai falar sobre um tema, um cientista falando, aí é um pouco mais formal mesmo. Ele não vai chegar lá, vamos lá, tal. Não, aí ele vai falar um pouco mais formalmente. Mas é o produto que pede, né, na verdade. E tem diretores que te deixam à vontade para você mudar o texto. Tem dubladores que têm dificuldade para mudar o texto. Que chegam lá e ficam, não tá dando, tá curto. E aí o diretor tem que ter esse timing de falar, não, corta isso, corta aquilo. Em vez de você falar, o que você acha disso? Eu quero te perguntar o que é que você acha disso. Aí já entra direto no... Tá muito grande? Já entra... O que você acha disso? Não fala, eu quero te perguntar uma coisa. O que é que você acha disso? Você corta. Já vai direto já adaptando, pergunta, né? Não precisa. Vai adaptando na hora. Eu dirijo dublagem há muitos anos. A Lu dirige também há um bom tempo. Né, Lu? Como é que fala isso? Como é que é essa coisa? Adaptar o pessoal. Eu falo muito, viu, gente? A gente acaba... vai virando meio que automático, né? Depois de um tempo. Porque no começo, lógico, dá uma travada, né? Mas depois de um tempo, você já vai... Automaticamente, você já vai mudando. Você, na hora que passa, você já ficou grande, você já... Vou cortar o você. Você nem pergunta. Você já risca o você lá e manda sem o você a frase que for, entendeu? Às vezes também já vai virando meio que automático. Por uma questão também falou, posso tirar tal coisa? Se é uma coisa que vai mudar muito, você fala, escuta, posso falar tal coisa? Posso tirar essa frase? Por respeito também pelo colega. Sim, mas quando é uma coisa que não vai influenciar muito... O diretor deixa você fluir. Tá. Aí quando você vai, não, aqui eu vou tirar uma frase inteira. Posso mudar, em vez de eu falar isso aqui, eu mudar e resumir a frase numa coisa só? O diretor, não, mantém. Aí a gente mantém. Tá. A gente vai trabalhando junto. É uma parceria. Trabalho em equipe, né? Equipe total. Às vezes até o técnico de som dá uma sugestão que você fala, poxa vida, ninguém tinha pensado nisso. Legal. E o técnico dá uma força. Acho que é todo mundo junto, é um trabalho em equipe. É legal. Que Quando legal. pinta aquela coisa, meu Deus, e agora? Mas por que ela tá falando Aí isso? o cara teve a ideia, ele fica meio assim, será que eu falo, será que eu não falo? E às vezes ele Será que não é ajuda. tal coisa? Você fala, puxa, é mesmo. Aí, o cara tá ali também. São três cabeças pensando, né? É uma equipe, né? bom, Bem é bacana. legal. É bem gostoso, né? O ambiente, muito né? bom, muito bom. E como... Você quer comentar alguma coisa? Não, pode perguntar. Eu tô muito curioso sobre como foi essa história de vocês na dublagem. Porque mãe e filha, né, seguir aí o... Eu não sei quem entrou primeiro, se você seguiu os passos da sua filha, que pode ter acontecido. ou Às vezes acontece. Às vezes acontece. Eu queria entender um pouquinho mais sobre como que vocês Aí- ingressaram. Eu vou ter que falar, então, de novo. Você fala, Você Pode começa. falar, eu acho maravilhoso. Eu faço dublagem desde bem nova, desde uns 16 anos de idade, não vou falar quantos anos. Uns 10 anos, né, mãe? E aí eu entrei nesse mundo porque eu trabalhava num estúdio de som, né, naquela época, e eu era fascinada. Aham. Ela trabalhava na recepção, né? Eu trabalhava lá como funcionária e tal. E quando vinham os filmes para ser dublados, vinham muitos filmes brasileiros na época, na minha época. Porque os filmes brasileiros eram feitos, tinha muito cinema naquela época. E o som era muito ruim para fazer som direto. O que eles faziam? Eles faziam o filme e dublavam depois. Então, tinha atrizes assim que tinham dificuldade para se dublar. O som ficava ruim. Aí chamavam os dubladores e a gente dublava. Tinha atores que vinham se dublar. E quando tinha coisas pequenas, tipo, vai ter um vozerio, vai estar todo mundo rezando um Pai Nosso. Aí chamava o pessoal ali para dar uma força e a gente acabava ganhando algum cachê, alguma coisa. E foi indo assim. Aham. E eu fiquei trabalhando nesse estúdio, fazendo pequenas coisas enquanto trabalhava lá. E depois eu casei, tive a minha primeira filha, Letícia Quinto, que é uma dubladora também bem conhecida. Legal. E muitas vezes eu tinha que levar ela comigo, porque eu não tinha com quem deixar. E ela entrava comigo, às vezes ela chorava, eu quero ir com você, não sei o quê. Aí eu falava, vamos, levava ela comigo, outras colegas ficavam com ela. E a hora que eu entrava no estúdio, que é o estúdio da atual BKS, Uhum. era um estúdio enorme, com uma tela de cinema enorme. Que legal. E tinha uma luz vermelha assim em cima, que a hora que a gente ensaiava, gravando, acendia a luz. Só que não tinha referência de som. A gente só Cortava, ia, né? ensaiava com som, gravando, silêncio, você tinha bom.
quando ele der o terceiro passo, quando a cortina balançar, aí você tinha mais ou menos que marcar a cena para você entrar junto. E às vezes eu levava a Letícia comigo, falava, ela não queria ficar lá fora, ela queria ficar dentro. Aí eu falava, senta aqui nesse cantinho, olha, que acender aquela luz lá, você fica bem quietinha. Ela tinha uns 4 anos, ela ficava sentadinha ali. Assim. eu com a mão assim, eu gravando com a mão assim pra ela não falar nada, não fazer nada. E foi assim, ela foi vendo dublagem desde muito pequenininha. Quando precisava, começaram a dublar Jaspion, Changeman. Tinha aquelas menininhas, essa cara, não sei o quê. Então, será que ela faz aquela menininha? Será que ela faz aquela menininha? E ela foi fazendo. E foi estar na dublagem, hoje é uma diretora, tem curso de dublagem. E a Luciana foi pelo mesmo caminho. Né? Aí você conta da sua história, Luciana. Não, eu também, a mesma coisa. Minha mãe ia gravar, meu pai, que também é dublador, né? Todo mundo, né? O pessoal fala que é o clã, né? Os primos, né? O bom é que o talento já puxou do sangue, entendeu? E aí eu ia, pequenininha, e foi a mesma coisa. Foi até na Alamo, a Nair. Tem uma menininha aqui, será que a Luciana faria? Não sei o que e tal. Eu fiz aquela menininha também nessas séries japonesas, não lembro qual que era. E aí fui fazendo uma coisinha, outra, só que chegou uma época que eu falei, não, eu não quero ser dubladora, eu quero ser veterinária. Minha mãe falou, você não quer dublar? Então tá bom, então não vou mais pegar trabalho pra você. Eu falei, tá bom. Revoltou. E aí eu parei de dublar, né? eu devia ter uns 12 anos, eu comecei a dublar, devia ter uns 9, né? Com uns 12 eu parei e fiquei sem dublar até uns 15. Nossa. Aí depois eu falei... Você parou depois, você estava fazendo, você estava na faculdade e você... Não, eu já estava dublando na faculdade. Você dublava desde novinha, então, eu voltei com uns 15. Voltei com uns 15 anos, comecei a dublar e eu terminei o colégio. Eu comecei a fazer a faculdade de veterinária, conciliando a faculdade com o trabalho. Eu fiz 1 ano e meio de veterinária. Olha. E aí eu parei e falei, não, eu quero ser dubladora. E fui investir na dublagem e parei a veterinária. Ela E saí ia até hoje. direto, já com aquele jaleco branco, chegava lá para dublar. E o Alan, que era o dono da Alamo, filho do seu Michael Stoll, ele é veterinário. Então Nossa, ele tinha o maior ele orgulho. ficou. Ele falava, ai, como é que tá indo a faculdade? E ele era dono de estúdio. E ela chegava lá com os livros, ele falava, ai, ela vai ser veterinária. E ele tinha o maior orgulho. Só que ela ia lá dublar. Ele me levava, não, vou te mostrar meus livros. Aí queria mostrar os livros de anatomia veterinária dele e tal. Que legal. E aí ela desistiu da veterinária e hoje tá aqui, graças a Deus, brilhando aí. Né? Que legal. A gente agradece. Pra Por meu favor, por E é favor. isso, é filho, né? Até nossos filhos acabam dublando. Porque tem jeito. o mercado pede vozes de criança. Meu filho era pequenininho, ele devia ter uns 4 anos. E aí a Angélica Santos, na Alamo, falou assim, ai, tem um menininho aqui, não sei o quê. Será que o Gustavo faria? Eu falei, acho que sim. Aí colocou o Gustavo no estúdio, era até uma cena daquela série Ugly Betty. E o menininho ficou na cena e ele falava no fundo. Mas ele nem fazia parte da cena, então tinha que cobrir aquela criança falando. E aí colocaram ele pra fazer, a Maria Inês entrou no estúdio, porque ele não parava de se mexer, ficou segurando a Maria Inês, era a esposa do Alan. Ficou segurando ele na cadeira e ele fez. Aí dali ele fez umas coisinhas, também ficou um tempo sem fazer. Depois voltou a gravar, já gravou. Eu falei, ele já fez coisa muito mais legal que eu. Ele fez naquele live action da Bela e a Fera, ele que fez a xicrinha. O Zip, ele fazia um desenho, não sei se vocês conhecem, o PJ Masks. Já ouvi falar. Ele faz o verdinho, a criançada adora PJ Masks. Né? O lagartixa era ele. Agora virou adolescente, história, a voz gente. mudou Fazer uns e aí ele não tá podcasts. mais dublando tanto. Mas de vez em quando ele ainda faz umas coisinhas. Que legal. Você falou da Nair, né? Ai. Eu também sou cria da Nair. Saudade. Eu quero ser cria da Nair Nair. era Me chama. maravilhosa. Agora não dá Ela já foi mais. Ela já tá lá no... pro andar de cima. Infelizmente. Pesou né? super o clima aqui, gente. Perdão. Não tava Mas a sabendo. Nair brilha, ela é alegria a Nair, pura, ela ela- não pesa, ela só não traz pesa, leveza. né? Em Eu qualquer- concordo com você. Nair é sinônimo de gargalhadas, de carinho, de acolhimento, né? A gente tá sempre citando eles, porque Sim. é uma alegria só, Sim, né? fazem parte sempre. Ah, e tem uma pessoa sempre. que eu adoro o trabalho dele, eu adoro o jeito dele, ele é sempre tão educado, tão delicado, que é o Luiz Carlos de Moraes. Também. Gente, ele é um cavalheiro, né? Um gentleman, sempre muito educado, e o trabalho dele é maravilhoso. Ai, que legal. Bom, primeiro eu queria falar, já que é uma série que tá fazendo bastante sucesso, sobre Bridgerton. Que a nossa querida Rosa foi a narradora. narradora. Esqueci por Lady algum... Whistledown. Né? Isso, A que foi a narradora. atriz que inclusive está em Diário de uma Princesa da Disney, que eu esqueci o nome dela, que ela é É a a voz. Julie Andrews. Mas você é a narradora de Bridgerton. Exato, é. Como, Foi um prazer. como que te chegou esse projeto? Na verdade, esse projeto chegou a convite da Flora Paulita, que dirigiu a série, dirigiu as 2 temporadas que a gente fez. Aham. E ela
ouvindo a voz da Julie Andrews, como eu já tinha dublado a Julie Andrews, agora, desculpa, não vou lembrar, mas já a voz no original também lembrava bem, e ela falou, não, a Rosinha vai fazer bem essa narração. Legal. E a Flora que me deu esse presente, tá? Que eu agradeço muito. E eu já fiz 2 temporadas e fiz agora a Rainha Charlotte. Legal, Que como ela narradora narra, também, né? Sempre Legal. como a Lady Whistledown, que é um personagem que ninguém sabe quem é. Ela solta uns folhetos com insinuações e fazendo fofoca sobre as pessoas ali. E as pessoas ouvem aquela voz, leem. Quando leem, elas imaginam a voz de quem escreveu. Então, elas Entendi. imaginam uma voz madura, Que legal. que é uma das mulheres ali da corte. Da Ah, só corte. pode ser a fulana, não sei o quê. Aham. Aquelas madames e tal. E no fim, uma pessoa que não tem nada a ver. Mas a voz que legal. eles ouvem é a voz que eles imaginam. Por Sim. isso que eles imaginam uma voz mais... Empoderada, É, forte. exatamente. E, na verdade, não é. É uma Entendi. menina, Quem né? escreve a coisa... Mas a voz... Por isso que a voz é tão diferente de quem realmente escreve na história. Quem escreve Que os folhetos é uma interessante, né, a pessoa... forma Não sei, eu que- não vou falar quem é, porque quem não assistiu Spoiler, ainda... né? Aham. E é uma voz super diferente. A voz que, quando eles leem, eles imaginam aquela voz. Porque Aham. eles ficam se olhando. As mulheres daquela que cercam a rainha, Sim. todas se olham como assim, só pode ser a fulana. Que elas imaginam uma mulher como elas. E não. E não. E não. Só que não. Que Mas vão legal. assistir, galera. Assistam, Não, para sem vocês spoiler, descobrirem. Vocês vão sim. ficar sabendo quem está escrevendo esse negócio. Mas Que legal. fez muito sucesso. Que Foi através bom. da Flora. Que legal. Que bom, Flora, um beijo. É, né? que- Um beijo, Obrigada, um beijo muito Florinha. grande, Flora, mesmo. Um É, beijo tá. grandíssimo. Olha que beleza. Acho que ele é fã da Flora, hein? Né? Flora Só um pouquinho. Paulista, maravilhosa. Diretora, primeira aluna. Nossa. Verdade. E teve alguma história de bastidores, acho que a gente pode chamar assim, dentro da sua gravação em Rainha Charlotte e Bridgerton, alguma história engraçada que você lembra que aconteceu? Ou algo que você lembra com muito carinho? Não, porque normalmente quando você entra no estúdio é muito rápido. Então você Uhum. entra, o técnico já está pronto, o diretor, Uhum. você já tem o seu texto e vamos gravando. E pá, então aí você vai grava e termina ali, não acontece nada assim fora do cronograma, digamos Aham. assim, né? Mas foi super leve, tranquilo. Ela falou, nossa, tá muito voz de Deus, não sei o que. Aí ficou legal. Foi um Linda. trabalho que eu tenho um carinho bem grande. Que legal. bom. Vocês costumam se escutar nos trabalhos? Ou não? Como que é? Depende do trabalho, a gente vai. Tipo, esse filme aí, O Paraíso, a gente foi ver. Eu procuro de vez em quando dar uma olhadinha. Legal. Eu sou surpreendida, às vezes, por trabalhos que eu fiz que eu não sei. Ou esse filme mesmo, O Paraíso, minha mãe não sabia. Eu falei, mãe, você viu que aquele filme que a gente dublou com Canales lá, não sei o quê? Que filme? É. Eu falei, aquele da moça que envelhece? Não vi. Eu falei, mãe, tá lá na Netflix. eu não Qual que é o sabia nome? Aí por isso que ela foi ver ontem, porque ela não legal. sabia. É porque Legal. quando você dubla, o título tá no Tá em original. inglês. Sim. Tá. Tava em alemão, no Aí tá em caso. alemão. Aí quando vai pro... Depois que vão colocar o título em português, quando vai pro ar, você não... Você não É, mas eu vi, acho tem que porque procurar me saber, marcaram na no verdade. Instagram. Eu sou meio- Ah, legal. E uma colega também, que é cantora, bem conhecida também, ela me mandou, Rosa, assisti um filme maravilhoso, você é sua filha. Eu, nossa, qual? Ela falou, Paraíso. Aí eu falei, Lu, Paraíso? Ela, mãe, Paraíso é aquele filme. Aí agora Aí que eu tô associou. assistindo. Comecei a assistir ontem. Que legal. bom. Mas você fez muito parte da minha infância. Ah, uma personagem que eu sou apaixonado, que inclusive está aqui com a gente. Ai, que linda. Que foi Frankenstein, a filha do Frankenstein e da noiva do Frankenstein, na primeira geração de Monster High, porque agora nós estamos com a terceira geração. Uhum. E eu queria. É a muito- terceira geração. Eu acho que não, Sim. acho que é a segunda, não? Não, você fez a segunda também. Ah, tá, entendi. Era Pensei que uma tinha coisa... tido geração de dubladores, então. Não, a entendi. terceira Não, eles mantiveram pra segunda geração, que era uma coisa meio 2D, não sei se você... Isso, Teve mudou, também o 2D os nos traços filmes, mudaram. mas aí mudou pra uma coisa mais atual Atual. pra época. E agora eles fizeram essa terceira geração junto com o live action. Mas eu queria saber como te chegou esse personagem? Como foi o teste? Não sei se... Eu não lembro se foi teste, sabia? Ah, é? Mas eu acho que foi sim. Era na Centauro, a Centauro era lá no Tatuapé. E aí eu fiz teste. Eu acho que foi teste sim, agora eu não tenho certeza. Mas eu adorava fazer esse desenho. Era tão legal, era tão gostosinho, tão leve. Aham. E... Ai, foi muito bom.
fazia com o maior prazer. E fiz em vários lugares, porque começou na Centauro, depois outros estúdios pegavam uma temporada, não sei o quê, e sempre foi mantido o elenco. Agora que mudou, porque a gente ficou velha, né? Abafa o caso. Quando você dublou, acredito que vocês já conseguiam ver ali na tela, né? Que diferente dos games. Sim. Nos programas a gente vê a imagem. Eu acho que Monster High, na época, o que fez muito sucesso, que inclusive é uma das franquias de bonecas, uma das maiores até hoje. O diferencial dessa franquia foi o fato deles trazerem esses personagens clássicos de uma forma reinventada e essa desculpa, de certo modo, de que eram os filhos desses personagens. Isso te chamou a atenção no começo? Chamou. Foi bem legal. Foi bem gostoso, bem legal. Porque a gente esperava o Frankenstein, né? De repente vem a filha dele, adolescente, com as amigas. De moda, revistas, de relacionamento. Que legal. É muito legal. E aquilo que você falou, ela tem tipo 15 dias de vida, mas já são vários anos, né? Nem sei quantos anos são os 15 dias dela. Tem um episódio que ela tá com 1 dia de vida. Que é o primeiro. Acho que é. E elas vão ver um filme que é o Crepúsculo, não é? Eu acho que é tipo uma versão ali do universo. Isso, elas dão a entender que é o Crepúsculo. E ela tem 1 dia de vida, ela nunca foi no cinema. É muito legal. Muito legal, as ideias são muito boas. Que legal. Você lembra de algum episódio ou alguma situação que você gostou bastante de gravar na pele dessa personagem? Ai, foi tanta coisa, são tantos anos já. Não sei nada desse. Eu lembro, eu não sei porquê, foi mas. Foi uma coisa que ficou marcada. Que legal. Sou apaixonada. Vocês podem ela notar dá uns choques, ela tem umas coisas assim, né? Que legal. Agora eu tenho uma pergunta técnica para vocês, né? Porque assim, lindo, maravilhoso, né? O público está ouvindo, seus fãs estão ouvindo, né? Estão aí matando a saudade, né? Os personagens ouvindo vocês. Mas como que é chegar no estúdio? Vocês ficam sabendo sobre esse personagem? Alguém passa para vocês? Como é que é isso? Como é que é interpretar? E aí? Não, geralmente a gente não sabe nada antes. É tipo, talvez você saiba quando é tipo uma série e você já faz a série e você sabe que tá sendo marcado para aquilo. Ou você fez um teste, você ganhou o teste, mas mesmo assim você vai saber exatamente o que é dentro do estúdio. E aí o diretor tá lá para isso, para te orientar. Olha, aqui ela fala isso, porque lá para frente vai acontecer isso, isso e isso. Ou porque lá atrás fulano fez tal coisa e você não tava naquela cena. Mas geralmente, acho que 95% das produções a gente não sabe do que se trata. Legal. Nem do que se trata. Tipo, tem um horário pra você, igual hoje à tarde. Eu tenho uma escala lá onde você dirige. Das 15 às 16. Sim. Eu não sei do que se trata. Eu sei. Ah, meu Deus, é com Olha você? só. Não é aquele negócio. Não é aquele negócio. Não é. E aí... aquele programa é complicado. Não é aquele programa. E aí, você sabe na hora que você vai chegar pra fazer. A não ser que seja, tipo... Hoje em dia tem estúdio que tá mandando... esse produto... Você até recebeu outro dia, ou fui eu que recebi. Esse produto contém cenas de violência, não sei o quê. Se você não se sentir à vontade pra fazer isso... nos avise que a gente substitui. Bacana, né? Tem estúdio fazendo isso. Às Às vezes a pessoa tem gatilho, passou por algum tipo de coisa... Sei lá, por Sim. um trauma, um relacionamento abusivo, ou sei lá. Então ela não... Ou antes de começar, né? O diretor deve explicar, né? Do que se trata. Tem diretor que se preocupa tanto em explicar, que você chega e ele fala, olha, você vai gravar um filme, essa mulher, ela era casada, mas aí o marido dela bebia e depois ele foi atropelado, não sei o que lá, blá, blá, blá. Então você já sabe que ela tem uma carga, alguma coisa, ou o filho, ela tem um filho, mas o filho dela depois vai ficar doente, e você acaba meio que sabendo que ela é uma mulher que vai, ela é sofrida, ou ela aos poucos ela tem que mostrar alguma coisa assim, né, na interpretação do drama dela, né? O diretor geralmente explica pra gente antes de você começar a gravar. É por isso que o trabalho do diretor de dublagem é muito importante, né? Porque é ele que recebe com pouco, não vamos falar um grande tempo, mas um curto tempo de antecedência pra poder preparar e poder explicar pros próprios atores que estão ali. Ele assiste todo o produto, ele vê os personagens, alguns diretores, não, essa aqui vai ficar boa, esse cara aqui é a cara do Breno, vou botar ele. Então, aí já sabe que você tem aquele perfil que você vai fazer legal e já vai te orientar. O diretor, sem diretor, a gente fica, né? Por isso que às vezes tem ator que é até dublado por dubladores diferentes. Porque às vezes é um ator
que fulano já dublou, mas o perfil do personagem Não é aquilo. não é Mudou, pra né? aquela pessoa, é pro outro. Sim. Então, às vezes acaba se trocando também por causa disso, né? É. Acho que isso também Depende influencia. também de onde em que praça está sendo dublado, se é no Rio. Mas eu acho que isso também influencia, né? Às vezes fulano tem uma pegada melhor pra comédia, o outro já Que não legal. tem tanto. Pesa, né? Que Acho que isso legal. ajuda também. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu acompanho bastante conteúdo de dublagem. Normalmente é muito dito isso, que a mudança é feita ou por alguma questão contratual. Não, ou tem isso local. também, mas tem muitas vezes no mesmo lugar, pessoas diferentes dublam o mesmo ator, tipo em São Paulo ou no Aham. Rio. E eu acho que às vezes isso influencia também. Que legal. É bem Legal. interessante, né? Eu queria comentar agora pra você, Rosa, sobre a Diana de League of Legends, que é uma personagem gigantesca e muito amada pelos fãs, muito importante dentro da franquia. Eu queria saber mais sobre como foi gravar, como te chegou também o projeto, qual é a sua história com a Diana? Então, essa história é meio... que eu não sei quando foi feita exatamente a primeira... Que é bem primeiro antigo, né, trabalho o jogo. é bem antigo. Então, Uhum. eu, na verdade, eu lembro pouco... Eu não lembro se começou na Unitube, se foi através do Ulisses Bezerra. Isso não me vem, sinceramente. Começou lá. E na ocasião, eu não tinha noção do tamanho do personagem, da personagem. Aham. Porque você chega para gravar game, você não tem noção nenhuma, você não vê a cara do personagem, Sim. você não vê nada, você só vê uma wave, você ouve e grava, você ouve e grava. Eu fiz sem saber, eu só fui entender o quanto a personagem era querida e tal, depois de muito tempo, a pessoa, ai, você dubla Diana, não sei o que, eu falo, ai, dá para você gravar um áudio com a voz dela? Eu falo, gente, eu lembro. Sabe o trabalho que você faz? É um trabalho mais técnico, assim. Sim. Claro que tem a interpretação do game, aquele... Sim. E tem toda aquela, às vezes, ódio, às vezes, né, batalha. Mas você faz sem ver o personagem. E o diretor também não te explica muito. Que game, né, você grava. Às vezes a gente não sabe nem que game é, né? É. Você chega lá, é game. Ah, tá. É um Tá game. bom. É É game. Obrigado pela informação. E não tem muito. Se o game já vem famoso, ele fala, olha, esse game é muito famoso. Mas geralmente você grava sem muita noção. Aham. Então eu fui conhecer a Diana depois. legal. Depois com a repercussão que teve. Até hoje tem pessoas que me mandam, que falam, que pedem para mandar um áudio com a voz dela, tal. Mas era a minha voz. Só às vezes ela estava mais assim, etérea, mais assim. Às vezes ela estava mais guerreira. Aham. Então, acho que foi um dos primeiros games que eu gravei, eu tenho a impressão. Que Faz legal, muito tempo, que né? legal. Foi fluindo. Você lembra que você comentou que você veio chegar a entender mais essa aceitação da personagem depois. Você lembra mais ou menos a primeira vez que isso aconteceu e te deu um ok? Porque eu acredito que depois foi de uma temporada para outra, né? Exatamente. Acho que foi depois que o game fez sucesso, aí eu comecei a receber alguns directs de pessoas dizendo. E aí que eu fui Que legal. me inteirar. Fiquei muito feliz. Falei, puxa, eu queria fazer agora, né? Queria fazer agora. Eu ia fazer, mas... Você faz com outra referência, com outra referência. Né? Mas eu acho que ficou bacana, todo mundo gosta. E teve uma boa aceitação. Teve uma outra temporada que a gente já fez na Unidub. E agora, quando eu vou gravar um game, eu procuro saber um pouquinho mais. Mas, geralmente, também quem está dirigindo também sabe pouco. É complicado. A gente nunca Legal. tem nenhuma referência. Aliás, a gente quase não tem nem a Wave, né? Então, eu estou gravando um game agora que eu não sei o nome ainda, mas eu só falo nomes. Uhum. Fulano de É o que ela tal. vai fazer saindo daqui. né? Saindo daqui. Tô gravando um game enorme, não sei o nome ainda. E ninguém te fala nada. Eu só sei que ela é uma narradora, que ela vai dando Voz de As comando, diretrizes? as vozes de comando, não dá diretriz, ela só dá tá. nome dos personagens. Não sei se eu posso já falar isso, gente. Então, Não, eu acho que não. ela só vai dando. Ele vai cruzar com o Albert Einstein, sei lá, durante o jogo. Aham. Albert Einstein, cientista que criou, bababá. Ah, legal. Aí você vai cruzar com Chopin. Frédéric Chopin, músico conhecido pela. E vai falando tudo sobre aquele personagem com o qual quem está jogando vai se encontrar durante a. E eu estou fazendo um monte de nomes e explicando quem é cada um. Que legal. Agora, a estratégia de jogo, por que acontece tudo isso, eu não sei. Você ainda não sabe. Não sei. Legal. Só vou saber se eu for jogar. Entendi. Ou se alguém começar a realmente me mandar coisa perguntando. Entendi. É interessante. Muito.
Eu sou suspeita, gente. Eu tô deixando o Breno representar vocês. Não, mas tá bom. Por isso que hoje eu tô um pouquinho mais silenciosa. Bom, eu acho que antes da gente continuar com os personagens, aqui dentro do podcast nós temos alguns quadros fixos. Sim. E eu queria começar a fazer um aqui com vocês, que é chamado Responde ou Improvisa. Qual que é a vibe deste quadro? É como se fosse um ping-pong. Então eu vou estar fazendo algumas perguntas pra vocês e vocês têm que responder a primeira coisa que vier na cabeça. Ai, meu Deus. Então assim, eu vou fazer a pergunta, a Lu responde primeiro e depois a Rosa e a gente segue pra próxima, tá? Porque se eu fazer primeiro com uma, a outra já vai estar com todas com as certeza. respostas pensadas. Gente, não é nada ensaiado. Nada. Ele pega a Tudo- gente é de tudo- surpresa mesmo. Aqui a gente é assim, brincadeira. Tô brincando. Nada de, olha, vou perguntar isso. Não, é tipo, agora. surpresa. É na lata. Perfeito. Então, Qualquer coisa vocês editam, a cortam. gente edita, Ah, a gente edita na pós, não se preocupe. Obrigada. Bom, vocês estão prontas? Não, mas Não. vai. Então vai ter que improvisar, hein? Brincadeira. Responde ou improvisa. Um personagem que vocês sonham em dublar, num sentido, alguma vilã, sabe? Algo mais geral, assim, que vocês não fizeram até hoje. Ai, alguma princesa da Disney. Pode ser qualquer uma. Ok, legal. Que eu gostaria de ter dublado. Ai, meu Deus, que difícil. Eu amo a Noviça Rebelde, Legal. que é a Julie Verdade, Andrews. Nos meus bons tempos, eu gostaria de ter dublado aquele personagem. Que Vai ficar legal. ótimo, tá, gente? Não que não tenha ficado, mas assim. Não, vai ficar ótimo claro, também. Ficou pelo amor de Deus. excelente, mas- Era um trabalho assim. Eu amo o filme, amo a Noviça Rebelde, amo a dublagem. Tanto é que eu já assisti umas 30 vezes. Falar, eu amo tanto essa personagem, eu gostaria de ter dublado ela, nem que Que fosse legal. uma ceninha. Que legal. Mas vim fazer a Julie Andrews agora no Bridgerton, então foi Então, ótimo também. No Ia fim, ficar de certa excelente forma, também. realizou o sonho, né? Sim, sim. A dublagem que vocês mais... O personagem, né, no caso, que vocês mais gostaram de fazer até hoje. Ou o projeto também, a dublagem em geral que vocês mais gostaram de gravar. Nossa, aí você me pegou, hein? A gente gosta de todos, né? Aham. Mas eu gosto muito da Frank, eu gostava da vibe dela. Vou ficar com a Frank, Com a vai, Frank, porque agora ok. não me vem nada. Ó, Eu vou falar. Acho que um personagem que eu gostei, que eu me diverti muito em dublar, foi a Jane Fonda em A Sogra. Legal. ótimo. Eu me diverti muito. Ela dava umas gargalhadas, ela era louca. Foi um personagem que eu amei muito fazer. Que legal. A dublagem mais difícil que vocês já fizeram até hoje. Dublagem mais difícil. Isso. Eu dublei um filme com a Kristen Stewart Aham. que chama. Ai, gente. TJ. Alguma coisa assim. Alguma Esqueci, coisa. Alguma coisa aí. É A um nossa que ela memória vai tem que lembrar. fingir que ela é homem. Ela tem que se passar por homem. Legal. Então eu tinha que fazer ela mulher na vida normal e Aham. ela tinha que se passar por homem em certos momentos. Vê aí pra mim, é TJ alguma coisa, JT alguma coisa. Pesquisa, Legal. por favor. Que aqui. tinha que ter essa diferença de interpretação dos dois. Agora eu esqueci o nome, deu um branco. Tudo bem, a nossa memória um momento vai lembrar. E bem pro Gigalvan. Isso mesmo, JT JT Leroy. Legal. Isso. Obrigada. E você, Rosa? Olha, aproveita, pesquisa para mim Mr. Nobs, que foi mais ou menos essa mesma pegada. Ok. Eu esqueci o nome da atriz, uma atriz maravilhosa. Meu Deus do céu. Uhum. Puxa, eu dublei várias vezes. IMDb. Mr. Nobs. Depois eu me Aham. Não, a gente a memória lembra. também a mesma coisa. Ela, para arrumar um emprego, ela vai e ela se veste de homem, ela arruma aquele emprego e ela o tempo todo um mordomo daquela família. Teve que falar tudo aqui, assim. Foi uma coisa muito difícil, porque eu ficava... Eu falava, meu Deus, eu preciso atingir esse tom. E até hoje, quando eu vejo o filme, eu falo, eu podia ter feito mais grave, porque foi o personagem, acho, mais difícil que eu fiz. Um objetivo. Um objetivo? Ser feliz, fazer meu filho feliz, minha mãe feliz. É isso. Nada além disso. Que lindo. E você, Rosa? Nessa altura, eu acho que eu já atingi vários objetivos, né? Então, meu objetivo também é ver eles bem e cuidar de tudo. E viver um pouco mais tranquilamente. Já trabalhei muita correria, muita loucura. Então, agora meu objetivo é cuidar mais de mim, fazer as coisas que eu gosto, parar, aprender um pouquinho a dizer não, sabe? Para poder Sei. caminhar com mais leveza em alguns... Pra ser feliz. Pra ser feliz, porque eu precisava aprender a dizer não. Às vezes eu digo sim, depois eu fico, ai, por que eu disse sim? Mas agora eu quero
Estar em paz, fazer o que eu tiver vontade, viajar, esse é meu objetivo. Você não se arrependeu não, né? De dizer assim pra gente. Não, eu tô Por favor. adorando, imagina. Que prazer, gente. Não, nas coisas mesmo, do dia a dia e tal, mas... Eu entendo você. E viajar também, conhecer mais lugares. viajar isso é eu bom. quero. Esse é meu objetivo. É Pronto, bom. falei. Que legal. Então, isso é ser feliz. Isso é O ser feliz. indicado do Oscar, geral, de qualquer ano, filme, música, atriz, ator, qualquer Aquele que indicado do tocou o Oscar. coração. É. Falou assim, olha... Um não sei se- indicado, Eu não né? sei se ele já foi indicado ao Oscar, mas eu amo o trabalho do Tom Hanks. Já Perfeito. deve ter sido em algum Provavelmente. momento. Acho Eu que adoro. sim. Eu acho que cada personagem que ele faz, ele vira outra pessoa. Eu acho ele Legal. maravilhoso. Que legal. Posso responder. Qualquer filme que você fala assim, não precisa ser personagem em si, mas aquela coisa que tava no Oscar, ou como indicado, alguma coisa, mas que teve destaque, você falou assim, nossa, tá no Oscar, mas eu gostei. Cara, eu não... Realmente não me vem nada no momento. Você quer que a gente te puxe alguma coisa e fale assim, tudo, todo lugar e ao mesmo tempo. O filme fez bastante sucesso. Então, eu não vi esse filme ainda, mas já me falaram que é muito bom. Tá até salvo É aqui muito um print bom. no meu celular Aham. pra eu assistir. Realmente eu bom. não lembro, meu. Tudo bem, Não sem faz problemas. Pulou. Vai. Um ator. Tom Hanks. Tom Hanks. Pra mim foi fácil. Fácil, né? Ai, Tem meu 2 Oscars do Tom Hanks. Olha aí, Nos viu? lembraram aqui. Eu não vou falar de Oscar. Tem que ser de Oscar? Não, ator, Não, geral. ator. Eu vou falar de Raul Cortez, que já não tá Legal. mais aqui, que eu sempre amei. Eu falei, eu já cruzei com muitos atores famosos durante minha trajetória, assim, Aham. dublando, assim, ele se dublando e tal. Eu falei, nossa, acho que o único ator que eu pediria licença pra beijar a mão era do Raul Cortez. Eu amava o legal. trabalho do Raul Cortez, Que maravilhoso. legal. Uma atriz. Gente, me deu um branco do nome dela, porque eu imaginei que você ia pedir uma atriz. Aquela que fez a Carminha, qual que é o nome dela? Adriana Esteves. Adriana Eu Esteves. adoro o trabalho dela. Acho ela maravilhosa. Adriana Esteves. Atriz pra mim, Drica Moraes, nessa última novela, que ela fez aquela mãe com aquele filho, Legal. e ela ali lutando por aquele filho. Quem viu a novela, né? Até cheguei a publicar, Drica Moraes, grandiosa, que eu botava no... Sou fã da Drica Moraes. Uma série. Uma série. Olha, eu vou falar de uma... É uma minissérie. Aham. Ela é bem pesada, mas eu acho que todo mundo tem que assistir. Chama Olhos que Condenam. Ah, São ouvi 4 falar. episódios. Legal. É maravilhosa, assim, no sentido da interpretação dos atores. É pesada, você já viu? eu já. É pesada, mas todo mundo deveria ver. É muito bom. Assistam, assistam. É a história de 5 meninos que foram condenados por um crime que eles não cometeram. E eles são negros. É muito bom. É muito bom. Legal, legal. Nossa, eu assisti uma série que é uma série mais comum, assim, chama Ozark, que pelo trabalho maravilhoso de dublagem do Nestor Kies, da Lúcia Helena, Sim. um casal que vai se envolvendo numa rede de pesada, de lavagem de dinheiro, e eles não conseguem mais sair daquilo, e é uma luta. E eu tô aqui esperando a próxima temporada, porque já assisti 3 e envolve bastante. Mas o trabalho dos colegas, Lúcia Helena, Nestor Kies e Tati Keplamayer, Legal. incontestavelmente bom. Que legal. É, o Olhos que Condenam também, a dublagem tá muito boa. Que legal. E os meninos começam mais novos, eles vêm mais velhos. Eu acho que todos tiveram troca de dublador, menos um, que é o Wagner Fagundes, que fez ele desde novinho Acho que até a ele direção ficar mais foi do velho. Francisco Bretas, a direção Eu acho que dessa foi. dublagem. Foi do Brito. Que legal. E pra finalizar o quadro, eu gostaria que vocês comentassem uma frase, cada uma. Eu queria, antes disso, posso interromper? Ah, Eu queria mudar um pouquinho esse final. ah. Rô, A carinha dela. eu quero que você diga alguma coisa que lembre, sei lá, uma coisa que te marcou da Lu. Por exemplo, sei lá, você já dirigiu ela, você viu ela pequenininha dublando. O que aconteceu que você bateu em você e falou, nossa, é minha filha, que emoção, olha. Eu sei que várias coisas, mas aquela coisa que você falou assim, nossa, eu criei um monstro, tipo, né? Muitas coisas, né? Ela fez muitos trabalhos que eu vi, gostei. O Crepúsculo foi um trabalho que eu vi, eu falei, nossa, olha como a Lu mandou bem nesse trabalho. E eu fui ver um filme no cinema, que é A Vida é Bela, né? Ai, adoro. E ela faz a mamã, Uhum. que é a mãe do... A vida é uma festa. A vida é uma festa, não, perdão. É uma animação. Viva, A Vida é uma festa da Viva, Pixar. perdão. Imagina. Imagina. Viva, a vida é uma festa.
Eu achei o filme tão lindo, aquela É lindo, coisa, nossa, né, é dos lindo, mexicanos. E ela faz a mãe do menininho, meio barrigudinha, Ela tá grávida. Era um personagem pequeno, mas que ficou tão lindo, ficou tão... E foi uma coisa do trabalho da Lu que eu vi, fui ver no cinema, e eu fiquei bem orgulhosa. Bem orgulhosa? Já mais que bom. orgulhosa. Que bom. Põe na telinha. Entendeu? A gente tem um recado, tá? De uma pessoinha. Que legal. Ai, gente, eu vou chorar. Tá bom? Eu vou sua voz de Bridgerton. Mas a Lá. Bridgerton, ela era muito venenosa. Mas uma que você vai inventar agora. Vai. Pra falar pra... É, pra narrar. Eu ali, falando pra você lendo. Você Sabe lendo, quando é uma a pessoa tá carta, é. lendo e tem o falar, pensamento eu dela. vou É uma carta. Vai lá. Caros e gentis espectadores, a minha mãe é tudo pra mim. A minha melhor amiga, confidente. Gente, é isso. É isso mesmo. A Lu também é minha melhor amiga. Não, tem mais, Tem tem mais. Tem mais. Bom, aí vou falar o que eu sinto realmente. Eu estou muito emocionada com isso. Sou muito grata a ela por tudo que ela fez e faz por mim. Me orgulho de ver como todas as pessoas a elogiam a mulher que ela é e a profissional que ela é. Ah, obrigada. Tem mais uma. Se eu me tornar metade do que a minha mãe é em tudo que faz, eu já estarei muito feliz, pois ela é uma baita mulher. Ah, que é isso. Aprendi e aprendo muito com ela, tanto na vida pessoal, deve ser, né? É. Quanto no profissional. Ah, legal. É minha filha, obrigada. Viu? Que lindo. Ah, minha mãe é super minha amiga. Se Ah, tem mas problemas, é ela é a primeira recíproco, pessoa que eu viu? ligo. Problemas de relacionamento, de qualquer coisa. Minha mãe é a primeira. Corre lá, né? Dá uns puxão de orelha também, porque Dá muitos conselhos. Isso aí. Ela é Mas maravilhosa. É importante, né? Essa relação é linda, né? Ah, sim, a gente tem uma Tem. parceria bem bacana. Importante. Minhas duas filhas. Tem as duas, né? Sim. Aliás, Eu vou até fazer, porque tem uma tatuagem, tem né? uma tatuagem. Que é minha mãe, É. a Letícia e a Bruna já fizeram. Só que no dia que elas fizeram, eu estava Sempre viajando. juntas. Eu vou fazer amanhã. A minha. Olha só, sempre Então, nós juntas. fizemos essa tatuagem sempre Grava juntas. aqui pra mim, por favor. Que vai ter que pôr, vai ter que fazer. Eu Ela tirei o print da tirou? foto do braço das três, que só faltava eu, né? Aham, que Eu legal. vou fazer amanhã. Até quem vai fazer é um dublador, o Rafael Ferreira. Ah, Eu vou fazer que com ele. legal. Ele confirmou, porque antes de eu vir pra cá, ele confirmou. sempre juntas. Que legal. Isso aqui foi a minha neta, Bruna Hipólito, que quis. Ela falou, vamos fazer uma tatuagem nós quatro, que sou eu, a Luciana, a Letícia e a filha dela, a Bruna. Aham. São as Ela 4 falou, meninas, né? Porque eu tenho um filho homem, o outro é menino. Inclusive chamado Nós Quatro. Ali a gente conversa, troca. Faz fofoca, Faz fofoca, fala mal dos chora. outros. Mentira, a gente E não ela fala mal de falou, ninguém. "Fazer". Aí eu, a Letícia e a Bruna fizemos. Só que a Luciana não pôde. Eu tava viajando no Tava dia viajando. que vocês Então, marcaram. nós três já temos Já a mesma tem. tatuagem. É a minha primeira tatuagem da vida, né? E última. Legal. E aí ficou faltando a da Luciana, que agora Eu vou Rafael fazer vai amanhã, vou fazer amanhã de manhã com o legal. E a Rafael. Luciana já, Viu? A Bruna já mandou, olha, no braço direito. É não sei o quê. Não vai errar, Ficar hein? igualzinho. Ficar no mesmo lugar. Ó a distância, ó lá. Eu ainda mandei pro Rafael. Eu falei, Rafael, você conseguiu a fonte? É Não, bom eu vou saber que o usar a Rafa foto da faz. sua mãe como referência, não sei o quê. É bom, Rafa, ó, Tá a bom, próxima. Que Que bom. legal. Continua agora, eu tinha que parar você. Não, tudo Vai. bem, tudo bem, tudo bem. Rosa, tem uma personagem que tá muito famosa ainda no mundo dos games também, que é a professora Weasley em Hogwarts Legacy. Eu queria saber também um pouquinho de como foi o processo dessa personagem, como tá sendo pra você a recepção dos fãs. É uma personagem muito importante, eu acho que é uma das professoras que mais ajudam o jogador, né? Não, ajuda bastante. Essa daí já foi um pouco mais legal de fazer, porque eu fiz vendo. Uhum. Eu pude ver toda a cena. Quem me dirigiu foi o Pedro Alcântara, lá na Unidub. Então, eu pude meio que ir junto, quase Meio como se junto, estivesse né? fazendo a dublagem de um filme, né? Legal. E eu recebi bastante retorno também desse personagem, gostei bastante. Inclusive, o filho da Luciana, ele estava jogando. E ele mandou para mim, Ele tava Vó, jogando. eu tô jogando aqui o jogo do Harry Harry Potter. Aham. E você que dublou a professora, vó, tá muito bom, Ai, parabéns. tá bom, né? Ele mandou, eu nem sabia, ela que me contou. No WhatsApp, assim, e ele não sabia. Ele tava jogando e percebeu, e descobriu, e reconheceu, lógico, Aham. a voz. Esse personagem é lindo, esse personagem eu gosto bastante, gosto mesmo. Que eu não jogo, né? Mas Uhum. eles jogam e até uma hora Que quero bom. ver. Acompanha, né? os games sempre envolvem Uhum. bastante a gente, né? Eu acho que eu fiz alguma
coisa nesse game aí. Ah, é? Provável. Um quadro, alguma coisa, um quadro que fala. Que legal, Mas eu nunca não sei. Que O meu eu não legal. vi, o meu não tinha imagem, né? Ela eu vi bastante coisa dela. Que bom. Não foi só na Wave, não. Se eu não tiver enganado, eu acho que inclusive sobre esse game teve até uma questão de deles terem utilizado um estilo de mecanismo pra a voz sincar com as vozes originais de cada país. Teve alguma coisa assim que eu vi não pela tô sabendo internet. disso, É, não. é porque normalmente o jogo eles fazem com a boquinha em inglês, né? Porque os jogos vêm principalmente nos Estados Unidos. E aí a gente faz. A gente, no caso, É, a não sei gente, se eu ainda não claro, cheguei nesse. mas Mas vai eu espero fazer, chegar, vai fazer. Vou fazer. A gente chega e faz e fica do jeito que tem que ser, né? Que é o sync ali tudo. Nesse não, teve um mecanismo diferente que fez com que a boca ficasse se movimentando da maneira correta de cada país. Olha que pra ficar interessante. mais Eu não próximo. sabia disso. Mais realista, né? É, Muito é legal. bem legal. Pelo menos Ah, usaram que a legal. inteligência artificial para alguma coisa. Exato. A nosso favor, É, né? mas de uma Por forma favor, que é. Por favor, não tira o né? trabalho de ninguém, né? Sim, sim. Então talvez por isso tenha sido tão assim tranquilo para fazer, eu não sabia. Muito. E era muito legal. fácil, assim, não é fácil, não é, mas assim era gostoso de fazer, não Divertido, tinha, né? ai, não ficou bom, faz de novo, não fluía, sabe? Que legal. Talvez por esse motivo, né? Que legal. Gostoso, né? Lu, agora pra você. Bella Swan, de Crepúsculo. Que foi uma febre, principalmente aqui no Brasil. A gente já viu, inclusive, muitos atores falando sobre momentos que eles tiveram aí de confusão pelos fãs aqui do país, de invadirem hotel, quebrar vidro lá pra invadir no hotel. É uma questão meio louca. Queria saber como foi o processo dessa personagem. Foi bem legal. Quando eu fui fazer o teste, eles já tinham feito com muitas pessoas. E o cliente não escolhia ninguém. Aham. Então, falei, vai dar em nada esse negócio. E aí eu fiz o teste, passou uns dias, era na Alamo, a Amanda, acho que foi a Amanda, não lembro se era a Amanda ou o capitão na época, Aham. que era o pessoal que agendava o horário, olha, você pegou aquele teste, vem fazer, não sei o que e tal. Só que eu não tinha noção do negócio. Pra mim era mais um filme pra cinema. Eu não tinha noção do que era. Uhum. Não tinha noção mesmo. Eu cheguei, foi o Wendel Bezerra que dirigiu, ele, olha, Legal. é um filme, não sei o quê, tem um livro, mostrou o livro, mas a gente não tinha noção. A gente foi ter noção quando a coisa saiu no cinema. Isso Sempre é, assim, Que né? tinha Essa muito maioria. fã mesmo. Que Isso foi bem legal. Que legal. Eu acho que, minha mãe falou ainda, foi meio que uma virada na minha carreira. Ah, que legal. Eu acho que muita coisa mudou depois de Crepúsculo e Cavaleiros do Zodíaco, mas Cavaleiros tem um público mais específico. Crepúsculo todo mundo conhecia, conhece, né? gente. Não é um público específico de anime e tal. Então eu acho que muita coisa mudou a Depois partir de dela. Crepúsculo. Aqui em São Paulo eu passei a dublar ela, porque foi o primeiro trabalho que eu fiz ela. Aham. Então, deve acontecer de ter filme, não me chamam, mas Com certeza, eu posso dizer A maioria. pelo menos uns 9 ou 10 filmes que eu fiz ela, porque as pessoas sabem que sou eu e me chamam pra fazer ela. Que legal. Mantém um boneco, né? Na época de Crepúsculo, a Kristen... Eu tô falando de público geral, realmente não era uma coisa que eu era muito próximo, eu digo por uma pessoa que via mais de longe. Foi muito criticada, de certa forma, por ela não ter muita expressão, pelo menos no primeiro filme. Não, então, a personagem pedia isso. Aham. Eu dublei vários filmes dela, todos, eu não vou dizer que ela não... Que ela é, talvez os personagens que eu fiz, todos são meio flat. Talvez ela escolha esse estilo de papel. Ok. Eu fiz um filme chamado... No original era Equals, e em português ficou... A memória Se Eu vai Perder lembrar. Você, não sei, não lembro como é que tá o Aham. nome assim. Também é uma coisa assim, nesse... Uhum. Tá. Eu acho que talvez ela escolha esse tipo Ou de escolham papel. ela, né? Ou escolham ela pra esse tipo de papel. Marca, né? Mas tem também o... não sei o que lá, Leroy aí que a gente falou, J.T. Leroy, Aham. que ela já tem que dar essa variação. Mas Sim. mesmo assim, não é uma coisa... Eu nunca vi ela fazendo comédia, por exemplo, eu acho. Não sei se ela já fez. Nunca vi. Porque eu acho que ela tem um estilo mais assim. Mas eu acho que o papel também pedia bastante. Porque todo mundo é meio... Nesse filme a gente falava muito baixo. Eu lembro que era uma coisa mais de... aqui, né, dramática. de pode falar baixo. Acho que é isso, acho que isso. Quando te conheci. Equals. Então é uma coisa assim, que são pessoas... Eu não vou saber... Eu não vou lembrar direito. Mas eles vivem num lugar onde eles não têm mais contato com o mundo. E eles têm que se comportar de um jeito... lá, senão eles matam as pessoas. Então, você já viu? Não podem sentir sentimento. Isso, eles não podem ter emoção. Ah, Olha aí. ok.
Sério? Ok. Nossa, Sério, produção? Eles não podem ter Então, emoção. vocês E ela não. se apaixona por um Legal. cara lá dentro. Ai, que legal. E ela não Tem que pode ver. Não pode ter sentimento. sentimento. Muito legal. A Sem produção aqui imagem. pontou que em Hogwarts Legacy, Neil o nome da Fitzgerald. personagem da Lu é Neil Fitzgerald. Fitzgerald. Neil Fitzgerald. Ni- Neon. Enfim, vocês vão saber melhor do que eu, tá tudo certo. O inglês Neil fala um Fitzgerald. pouco. Eu tô começando a fazer Duolingo agora, tô só há 10 dias no aplicativo, então o inglês ainda tá no início. Mas muito legal saber, é uma personagem bem marcante, bem forte, É. né? Eu vou estender esse convite, né? Vocês têm um compromisso, Uhum. né? Com o público, né? Mais projetos e tudo mais. Eu vou estender esse convite para uma próxima vez. Vamos sim. Por favor, vocês, né, voltarem aqui, Sim. Sim, numa próxima. né? Pra gente poder estender mais esse bate-papo. Porque Tem. tem Tá tanto gostoso. personagem ainda que a gente Nossa, tem tem pra muita falar. coisa. Muita coisa que a gente quer perguntar, né? Sobre a parte técnica, sobre interpretação, um monte de coisa, sobre os cursos, né? Que tá por aí, né? Como é que é esse projeto. Fala- É, a Lê que tá dando A o Lê, curso, né? A é. Letícia. A Letícia, a minha irmã. Letícia. Fala um Traz a pouquinho. Letícia um dia, né? É. Vai ser bacana. É um favor. curso todo online, o dela é todo online. Ela até abriu agora um projeto para deficientes visuais. Que bom. Eu acho que ela abriu porque ela estava com 2 alunos com deficiência Isso. visual, né? E aí ela viu que dava. Ai, que bom. E eles estão felizes. Ela abriu, acho que um não, workshop. Acho que não é nenhum curso completo, mas é um workshop para de repente ver se o pessoal se adapta e ela Bom. consegue. Eu pensei nisso também. Depois a gente bate um papo. É, porque, legal, né, é interessante, fazer um né? material voltado a isso. É. Hoje em dia que a gente tem tanta essa coisa de inclusão Sim. e tal, eu acho que é legal. Acho que tem lugar para todo mundo. Que bom. Que legal. E a Lê? Letícia que tá dando o curso. É. Lê, você é a próxima. Gente, a gente vai ter que se despedir, meu amor. Sim. Infelizmente, certeza. eu queria Ah, vocês ótimo, aqui. adorei. Obrigado pela visita, obrigado Não, por foi- esse bate-papo. Obrigada pelo convite. Foi ótimo. Adoramos, Obrigado viu? a vocês. O pessoal vai se deliciar, né? Com essas histórias. Bom, Fica assim, não. e antes da gente finalizar, vocês viram aqui durante o episódio o QR Code que ficou aparecendo na tela, que é do nosso patrocinador, a SmileMe, que inclusive é a primeira marca da América Latina a produzir alinhadores invisíveis ortodônticos, ou seja, para os dentes, de forma mais confortável e com shape memory. Uhum. Então eles enviaram aqui pra vocês um pequeno brinde, que é um mousepad da marca, pra vocês levarem pra casa, conhecerem um pouquinho mais. legal. Se vocês puderem mostrar pra tela de vocês, para a tela de vocês, né, no Gente. caso. É bom tirar do saquinho, né? Pra parecer melhor. Por Engraçado favor. que eu ainda falei, eu preciso comprar. Que O legal. meu já tá meio... Eu falei, ai, meu Deus, Rastinho. eu amo isso, eu amo. Que bom, Pronto. que bom. A SmileMe tá aqui com a gente desde o começo, somos Obrigada. muito Tá gratos. apoiando a gente aí. Muito obrigada mesmo. Adorei. Obrigada, Lindo. Nossa, E muito também, antes de finalizar, a gente também tem um hall da fama aqui no Pode Atuar, que quando a gente vai no restaurante, às vezes tem uma foto ali de uma pessoa famosa que foi comer. E aqui nós temos o nosso. Nós temos um pôster É da nossa singelo, primeira mas temporada temos do um Pode pôster. Atuar. E a gente gostaria muito que vocês dessem o autógrafo pra gente ter com Ah, a gente que legal. aqui no podcast. Por favor. Vou deixar aqui, aí vocês decidem quem vai assinar primeiro. Por favor. Enquanto a Lu tá assinando ali, a gente pode falar um pouquinho sobre a Senhora Darbus. Uhum. Que foi uma personagem que a Rosa fez em High School Musical desde o primeiro filme, lá em 2008, se eu não me engano, saiu o primeiro filme. E agora, nessas últimas semanas, saiu a 4ª temporada de High School Musical, The Musical, The Series, que é a Pois é. série do Disney Plus sobre High School Musical. E a Senhora Darbus, além de ter voltado como personagem, a dubladora, nossa querida Rosa Baroli, também voltou a dublá-la. Exato. Né? É. Eu queria saber um pouquinho sobre isso, porque é uma personagem muito importante. A senhora Darbus, maravilhosa. É, nos filmes ela era toda mais alta, mais afetada, e ali Aham. dirigindo aquele grupo. Nessa última, ela já tá fora, acho que, da professora, Sim. né? Ela é Uhum. a atriz. A atriz, é. E ela tá um pouco mais contida e um pouco diferente do que eu fiz anteriormente, né? Sim. Mas, claro, sempre maravilhosa. Ah, Sempre sim. mais uma coisa que eu amo também. Que Um monte de legal. coisa. Que legal. É, eles fizeram nessa nova temporada como se estivessem gravando o 4º filme Exato. na escola. Então mostra o Nossa. bastidor dos atores ali interagindo com os E ela alunos. ali É bem legal. como uma pessoa
ali junto com eles, tá? Ela não tá ali comandando nada, né? nada. Então Dessa foi vez, bem não. interessante, assim. Ai, Que Eu legal. senti falta daquela coisa dela, mas ali ela é ela mesma. Ela, né? a atriz. E deu Ela um gostinho de volta, né? Um remember. Deu, nossa, maravilhoso, foi ótimo. Que Adorei. legal. Fico muito Eu tenho feliz. muitos personagens que eu amo, assim, muitos. Que bom. E vai voltar aqui pra gente falar sobre todos os outros, né? Por A gente vai favor. falando por etapa. Sim. Obrigada. Imagina. Então, agora, por favor, a gente escreve pede aí, o ó. seu escreveu? autógrafo. Já. E agradecer vocês mais uma vez, né? Sim. Eu acho que enquanto a sua mãe escreve, Lu, a gente aproveita sobre um personagem também muito grande, que é a Tânia de Mortal Kombat. Que inclusive fez muito sucesso, né? Sim. Agora tá voltando o primeiro jogo. Eles estão refazendo, no caso. Ainda não saiu a dublagem da personagem, então a gente não sabe se Não vai sabemos. continuar com a Lu ou não. A gente É, não pode comentar. Já É. me questionaram Já sobre te isso no, então, a gente vai ter no que esperar Instagram. o Vamos trailer aguardar, oficial, vamos né? Pra aguardar, saber. né? Mas quando era você, que a gente espera que volte com certeza, como foi o processo? Ah, com a foi bem Tânia? legal, foi bem gostoso, né? Porque é uma personagem forte e tal, mas foi aquele Mortal Kombat que deu polêmica, né? Uhum. Ah, é Tivemos uma verdade. cantora famosa dublando Foi. e o pessoal não- Meu Deus. deu uma polêmica. É verdade, É. é verdade. Mas foi legal, foi bem gostoso. Foi um personagem que muita gente me procurou por causa dele. Mas eu vou dizer que eu nunca joguei. Ah. Vou Devia ver se eu pego no jogar. pé do meu filho pra ele comprar esse jogo aí. Joga um pouquinho, porque é ótimo. Vamos fazer o seguinte: você chama algum outro dublador que você goste, que estava no projeto com você. Eu acho que a Fernanda Bulara estava no projeto, né? Era o par Também. romântico ali da personagem. Obrigada. A gente faz essa junção, vocês jogam juntas ali, comentam, acho que vai ser um conteúdo Acho que bem é bom. legal. Vou O que você encher a acha? Fernanda de porrada, né? Perfeito. Quem que ela fazia? Ela fazia a Milena. Então é isso. É isso. Combina com a Fê. É um desafio, É um Fernanda desafio. Bulara. Faz o desafio. Então, chama Eu pro te desafio, Fernanda Bulara, a jogar Mortal Kombat comigo. Olha só! Mas aqui não pode atuar. Ó, Aqui não pode atuar, isso Por aí. favor. Vai fazer, vamos fazer uma competição. por favor. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio. Eu Sim. queria muito agradecer vocês por terem vindo aqui e falado um pouco Obrigada. sobre essa trajetória linda que vocês têm dentro da dublagem. Eu aprendi muito como ator que estou iniciando agora e eu tenho certeza que o pessoal de casa também. E fica aqui mais uma vez o convite para vocês voltarem, inclusive o pessoal que tá assistindo. Se a gente deixou de falar sobre algum personagem que vocês amam, que eu tenho certeza que Sim. aconteceu, comentem aqui embaixo para quando elas voltarem a gente saber mais ou menos o que vocês querem ver. Tá bom? Eu quero agradecer, porque trabalhamos juntas, né? Há tanto Sim. tempo, né? Que projetos e mais projetos e mais projetos. Aham. Vocês me dirigem também, né? Sim, sim. Eu só tenho a agradecer, gente, porque foi muito especial. Que né? bom, Foi obrigada. Muito, muito especial. Obrigada. Obrigada. Né? De Com coração. certeza. Obrigado Gratidão. vocês. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigadão, tá? E aí a gente encerra aqui um tchauzinho delas, beleza? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, beijo. Foi lindo, obrigada. Até o nosso próximo. Episódio do Pode Atuar. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, galera.